Professor, se nós olharmos agora a relação da política externa norte-americana, nunca foi falado, acho que de tempos, desde o final da Guerra Fria, lembrando que a queda do muro é 9 de novembro de 1989, o fim da União Soviética é em 1991, no Natal. A América Latina ficou esquecida, né, na política externa norte-americana, que tinha outras prioridades, a Europa Oriental, prioridades na Ásia, e a América Latina foi legada a plano secundário. Não sei se para o bem ou para o mal, mas, especialmente nesse segundo governo Trump, ela passa a ser importante para os Estados Unidos, até pode ser por causa da forte presença chinesa. Eu pergunto ao senhor, para a América Latina, é melhor ter essa relação mais próxima com os Estados Unidos ou não? Ou seja, lembrando que na época do Kennedy, por exemplo, teve Aliança para o Progresso de curtíssima duração, mas teve, né? Agora voltou a América Latina a ser não gosto de usar expressões em inglês, não sou Policarpo Quaresma, mas passou a ser um elemento importante na política externa norte-americana. Eu pergunto ao senhor, por quê? Bem, Vila, mais uma vez obrigado pelo convite, boa noite a todos. Nós temos aqui uma questão lógica em função do que se passa no tabuleiro da geopolítica global. Nós temos aqui um retorno, talvez, ainda é muito cedo talvez para falar, mas é uma das hipóteses que vem sendo muito debatidas no meio de relações internacionais, que é o retorno à lógica das esferas de poder. E o mundo aí estaria rumo a uma configuração tripartite, ou que sai em 4 partes, né? Tripartite, se considerarmos as 3 grandes potências, que são Estados Unidos, Rússia, do ponto de vista militar, né, a maior potência nuclear do mundo, aí toda a herança, né, da era soviética, para não citar, claro, no longa duração, como estávamos falando nos bastidores aí do Império Russo, e claro, a China, que não apenas com força militar, mas força econômica e tecnológica. E a Europa? A Europa, ela está exprimida, ela pode ser a 4ª força, mas a Europa, ela investiu muito naquilo que a gente chama em relações internacionais de poder normativo, né? Ser um bom exemplo para o mundo aí depois de séculos de colonialismo, discurso de direitos humanos, que valorizamos, mas enfim, como acadêmicos é inevitável apontar aí essas contradições. Mas o fato é que com apenas retórica, hoje a Europa não se sustenta, ela está espremida e é a grande perdedora, aqui abrindo parênteses, da globalização. Se a gente pega o percentual de PIB, né, e a questão militar, a Europa virou ali uma anã política. Não há como descrevê-la senão dessa forma, ainda mais se levarmos em conta a revolução digital. Mas voltando aqui ao nosso foco, né, então como que ficam os Estados Unidos? Eles precisam recuperar ou reivindicar domínio sobre aquela área, no caso o hemisfério ocidental, a América Latina e também o Canadá, é importante dizer, né? O Trump ali no início falando que ia anexar o Canadá, enfim, entra então o hemisfério ocidental como um todo aí, numa área de domínio tradicional, que vem desde aí, um chavão até do ponto de vista da história sempre relembrar, mas é inevitável que é a doutrina Monroe, né? Ela acabou de completar 202 anos, né, esses dias, né, aí de 1823, o presidente James Monroe com aquela frase ambígua, América para os americanos. Mas aí nós temos o quê? Os americanos, todos nós que vivemos nas Américas, ou aquilo, né, que principalmente a esquerda adora dizer, estadunidenses, né, como a gente traduz para o espanhol, para o português. E nesse sentido, Vila, faz todo sentido reivindicar o que? O domínio sobre a religião. E aí temos oportunidades e desafios. Acho que para o Brasil, principalmente, temos grandes oportunidades, porque também somos o quê? Um estado pêndulo, como alguns dizem numa tradução aqui, não, um swing state, um estado que pode se alinhar tanto a um lado quanto ao outro, ou se manter não alinhado, como vem sendo aí a defesa, principalmente dos setores mais nacionalistas, do centro para a esquerda, não se alinhar nem à China, nem aos Estados Unidos. Para os estados pequenos, principalmente Panamá, aqueles ali da América Central, nós temos um problema, porque é o retorno justamente ali aos anos, né, aqui dessa expressão que é vista hoje como preconceituosa, de fato carrega um grande preconceito, as repúblicas de bananas, em que havia ali intervenções em função das atividades econômicas associadas à exploração dessa fruta e outras atividades econômicas. Em suma, nós temos aí oportunidades, mas também desafios. E por fim, aqui só concluindo o raciocínio, é bom ter essa preocupação americana se for algo na linha da cooperação, mas não parece ser aquilo que Donald Trump
quer, pelo menos com grande parte da América Latina. Talvez com o Brasil haja aí um potencial caminho, principalmente se houver de fato aquilo que Lula, tudo indica, falou hoje com Trump a respeito do quê? Dessa questão de cooperação e não de uma imposição para combater o crime organizado.